Exato. Se você vem aqui para os Estados Unidos, eu sempre falo, tem algumas coisas que você realmente precisa aprender. A gente conhece várias histórias de brasileiros que tiveram acidentes, que aí a comunidade brasileira tem que se juntar para se reunir, para estar fazendo aquela ajuda. GoFundMe. Exatamente. E é uma coisa que eu não sou contra. Mas por que fez? Porque não teve conhecimento antes. Você pode fazer um seguro de vida que resgata em vida. É a melhor coisa que existe aqui. E para te ajudar a economizar, para ajudar você a ter uma qualidade melhor, o cupom. É necessário aprender. É uma bênção sem medida. Você aprendeu aqui? Aprendi aqui de uma forma muito difícil. Porque quando Deus levou o nosso filho Samuel, a gente passou uma parte, né, a nossa vida financeira era muito difícil. Não era tão fácil de estar conseguindo um trabalho pelo emocional, vários motivos, né, que nós tínhamos ali naquela época. Então, o que aconteceu? Eu precisava aprender a economizar. E aqui nos Estados Unidos a gente tem essas ferramentas que nos ajudam e muito a economizar aqui. E a chegar ao ponto que hoje meu esposo, a gente não paga mais gasolina. Então, se você adquire conhecimento, você muda de vida completamente. Então, eu ficava assistindo, né, aquele Cupom Mania no Brasil, era uma febre, era muito legal aquilo. E a gente que está no Brasil, a gente não tem noção da proporção do que é isso, né? É meio surreal, assim, meio que fantasioso. No Brasil, você entrar no mercado não pagar nada, só entregando papelzinho, né? Então, aquilo ali era fascinante. E eu sabia que existia essa possibilidade. Então, eu procurei. Só que no que eu procurei, ninguém queria me ensinar. Era muito restrito. É, porque tem bastante curso na internet, ninguém quer ensinar nada de graça. Não, na época isso tem o quê? 8 anos atrás, então quando nem eu muito comecei, curso tinha, né? não existia Nada, ninguém falando sobre nada. cupom. Era americanos aleatórios, não existia. E quem sabia não E queria quem ensinar de jeito sabia nenhum. não te ensinava. Tanto é que eu fui muito criticada, eu fui perseguida. Me perseguiam nas redes Eu chamo ela sociais. de Mr. M do cupom. Exatamente, na Lembra época do Mr. M, o foi. mágico que mostrava Lembra? todos os segredos? Que ele foi perseguido, Ele foi processado. Mesma coisa. E nessa época tinha uma panelinha de tiazinha ali da área que a gente morava, que sabia do cupom. E então a Karen... Meio que se incomodava de eu estar ensinando porque assim, a visão do cupom dessas pessoas é: eu não vou te ensinar porque senão você vai chegar no mercado e vai pegar tudo. É impossível, Essa é a quase, visão. né? Não, essa é a visão, só que eu acho que é uma visão egoísta. Se você compartilha, você ganha muito mais. É melhor dar do que receber. Isso aí é óbvio. Então, meio que eu fiquei realmente de lado, assim, por causa disso. Mas o cupom entrou de uma forma muito especial na minha vida. Vocês estão quanto tempo nos Estados Unidos, Vai total? fazer 10 10 anos. anos. Vai 10 fazer anos. 10 anos, sim. Então, quando eu tive essa oportunidade de querer aprender sobre o cupom, eu tinha uma amiga na igreja, ela só tinha alguns minutos para me ensinar, e hoje, como eu sei sobre o cupom, é impossível você aprender em alguns minutinhos, não tem como. E eu saí da casa dela chorando, eu falei assim: meu Deus, eu preciso aprender sobre esse trem, e agora eu não sei falar inglês, não sei falar nada, como é que eu vou fazer? E aí eu fui, orei, eu falei: Senhor, eu preciso aprender sobre esse cupom, não tem como, o custo de vida é alto, aparece conta todo dia, você sabe disso, aqui é conta todo dia, e não é igual no Brasil: eu vou no Ciclano ali na minha mãe, me ajudar a isso, comprar aquilo, não existe isso aqui, né? Aqui é você e você, pronto, acabou. Então, eu fui no Publix para fazer uma oferta, e na porta do Publix, o Aaron na época tinha um ano e pouquinho, eu pus ele sentadinho assim, aí no carrinho, e antes de eu entrar pro Publix, eu falei assim: Deus, se o Senhor me ensinar esse cupom, eu vou abençoar vidas. Eu vou fazer tudo ao contrário que essas pessoas fazem hoje. Eu vou ensinar, eu vou ajudar, eu vou abençoar. E na hora que eu entrei, eu senti muito forte no meu coração, Deus falando mesmo de fato comigo, porque eu estava desesperada. Eu creio assim que Deus te permite você estar numa determinada situação para que você se mova. Você está numa situação para que Deus te mova. Talvez Deus não quer você nessa posição, então Ele vai criar uma situação, às vezes, muito difícil para você se mexer, para você movimentar, para você ver quais são os dons que Ele deu para você. Porque, às vezes, a gente só conhece os nossos dons quando a gente está no estreito. E aqui nos Estados Unidos, literalmente, a gente descobre dons que a gente nunca pensou em ter. É verdade. A gente começa a descobrir dons que a gente, no Brasil, nunca ia exercer. Jamais. Jamais eu pensei em ser professora.
Ainda mais cupom. Nunca que eu ia pensar nisso. Então, aqui, a proporção que a gente tem de aprender coisas novas é muito grande. E aí, na hora que eu entrei no mercado, o senhor falou muito forte no meu coração, vai conversar com aquele moço ali do Customer Service. O que aconteceu comigo e a nossa família, desde quando a gente colocou o pé aqui nos Estados Unidos até hoje, foi a graça de Deus. Eu falo que as conexões das pessoas, tudo que foi acontecendo na nossa vida, se não fosse Deus, Deus não tem explicação. Literalmente, Deus tocou no coração de pessoas que a gente nunca viu na vida e de falar coisas assim pra gente só para confirmar aquilo que o Senhor, né, estava designando ali naquele momento. Então, na hora que eu cheguei no Customer Service, sem falar inglês, só gesticulando, pegando assim, sabe, mostrando. E eu cheguei no rapaz e eu falei assim, olha, eu preciso aprender a fazer cupom do meu jeito, né, explicando assim do meu jeito. E aí ele olhou pra mim bem nos meus olhos mesmo, mas bem dentro. Se você chega, fica assim, sem graça. Ele olhou assim pra mim, ok, follow me, me siga. Aí eu falei, gente, eu falei alguma coisa errada. Eu devo ter insultado esse homem, ele vai chamar a polícia, que passa tudo na nossa cabeça. Imagina um monte de coisa, menos que ele que tá ajudando, né? Exatamente. E aí ele saiu do Customer Services, foi pro caixa e me chamou. Aí ele foi e falou assim, eu vou te ensinar. Quando ele falou, eu vou te ensinar, eu não falava inglês, eu não entendi inglês. Só que eu entendi. É uma coisa, assim, muito absurda o que aconteceu. Ele virou o computador para mim, dentro do Publix, e eu não sabia até então quem ele era. Ele ligou o sistema para mim e ele falou, eu vou te ensinar. É assim que funciona. Override é assim, é isso. Aí precisa chamar o gerente. Ele começou a me ensinar o sistema do cupom. O sistema do cupom não é só pegar papelzinho e entregar ali no caixa. É você conhecer o sistema, como funciona. Por que tem que ser aplicado aquele cupom? Por que dá o override e tem que chamar o gerente? Então, ele me ensinou todo o sistema do cupom. E na hora que ele estava me ensinando, eu comecei a chorar, porque eu entendia como se nós dois estivéssemos falando em português. Então, eu entendi tudo o que ele estava me ensinando. E por que você estava chorando ali na hora? Emocionada, porque eu estava entendendo tudo que ele estava falando. Ele falou, essa mulher é uma louca, então. E eu comecei, eu só falava assim, thank you, eu só agradecia. Ele olhou para mim e falou assim, na próxima quinta-feira você vem, que começa as novas ofertas e eu vou te ensinar mais. Nossa, então, ele foi o meu professor. E eu não sabia quem ele era. Na verdade, ele era um manager especialista em cupom dentro do Publix. Nossa, que legal. E eu não sabia. Então, Deus, ele coloca às vezes coisas no nosso coração, mas a gente pensa assim, deve ser coisa da minha cabeça. E não é coisa da sua cabeça. É o Espírito Santo te induzindo a fazer aquilo que ele quer pra você. Então, naquele momento, veio um estralo assim na minha mente e eu falei, Senhor, eu tenho facilidade de aprender cupom. Eu tenho facilidade de fazer. E aí eu comecei a fazer como filme, que pegava aqueles carrinhos um monte, assim, fazia aquela fila toda. E onde você conseguiu os cupons? Quando eu comecei a fazer o cupom, eu fazia só no Publix. E antes a gente nem trabalhava muito no aplicativo do Publix, era uma coisa ou outra ali os cupons. De fato, nós tínhamos os cupons, mais acesso, né? Nas revistinhas dos cupons que vem no jornal. Inclusive, domingo vem cupom sensacional. Você que quer aprender a fazer cupom, entra lá no jornal de domingo, no Publix, Walgreens, se viesse alguns vende o jornal, vai vir 2 revistinhas, a Smart Source e a Senve, com muitos cupons. Esses cupons hoje tá vindo, não todos os domingos mais como tínhamos, né? Há 7 anos, 8 anos atrás era muito diferente. A gente tinha muito cupom. Era até 6 revistas por domingo, então era bastante. Então eu tinha acesso a esses cupons e também aos cupons impressos. E eu sempre fui muito boa de números. Então, se você é muito bom de números, matemática, facilita demais. Então, aquilo ali me ajudou, né? A matemática, eu sempre gostei, fui fissurada por matemática a vida toda. Então, eu começava a analisar o jornalzinho do Publix, eu riscava ali, eu pesquisava quais são os cupons que tinha para aquele produto. Aguenta a mão. E você fazendo o que da vida? Observando tudo isso muito novo para mim. Era. Você não estava trabalhando em outro lugar? Não, mas a gente sempre trabalhou junto. Só junto. Na época a gente estava levando junto os o doces, bolo, a gente trabalhava com isso. E eu não digo que eu não apoiava, né? Acho que o marido, às vezes, o esposo, ele tem um pouco de dificuldade de apoiar a esposa de alguma coisa. Eu aprendi muito nessa época que eu estava fazendo errado. E um belo dia ela chegou em casa e falou, olha, amor, esse negócio do cupom aqui e tal. Eu falei, amor, para com isso.
com a mente de todo mundo. Eu tô falando isso por quê? Porque todo mundo pensa que cupom é coisa de pobre, cupom é coisa que toma seu tempo, cupom é coisa que não tem qualidade. E não, o cupom ele te dá o melhor produto, a melhor qualidade, realmente toma o seu tempo, mas você vai ter que fazer compra de qualquer maneira. A diferença é que você vai fazer uma compra e vai ter um belo desconto. E não é coisa de pobres. Pelo contrário, os ricos é que economizam muito, bastante, né? usam bastante. E ela falou comigo que tinha um negócio do cupom. Eu falei, amor, para com isso. Conta, amor, a trem primeira não dá. vez que você foi no mercado. E ela me convidou.